nas nossas vidas, nas igrejas evangélicas, para que haja um mover missionário, um mover genuíno de avivamento de vida e santidade. Eu creio e eu te convido a abrir seu coração e crer. Abra sua palavra e nós vamos abrir e meditar nela e nós estamos deixando Tiago falar. Nós estamos pedindo que Deus, pelo poder do seu Espírito Santo, fale conosco através de Tiagão. Tiago, e a gente tem estudado a sua palavra aqui e Tiago sempre levanta situações tão importantes na vida cristã. Nesta noite, eu quero tratar de um assunto polêmico, eu quero tratar de um assunto que talvez seja bem mal entendido e, de certa forma, por exemplo, Lutero vai dizer que a carta de Tiago é uma carta de segunda categoria. Lutero quase tirou a carta de Tiago do cânone da Bíblia, como sendo uma carta mais complicada. Por quê? Principalmente porque Tiago, quando você faz uma leitura do capítulo 2, versículo 14 até o versículo 26, você faz uma leitura, e se você faz uma leitura meio conflitante, rasa, tá? Você vai achar que Tiago e o apóstolo Paulo, eles estão se colidindo, eles estão em crise. E aí, Lutero achou muito mais forte o que Paulo dizia, principalmente acerca de justificação, da justificação pela fé. E aí há um embate. Por quê? Porque aqui Tiago vai falar sobre a importância das obras. E aí parece que temos uma crise aqui entre uma e outra. Temos uma crise. E nessa crise, Tiago parece que apanhou mais do que Paulo. Apanhou mais. Mas eu tenho para mim que a gente tem coisa para aprender aqui. Muita coisa para aprender. Porque o pessoal coloca isso como uma crise. Por exemplo, em Romanos capítulo 3, versículo 28, Paulo diz assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Aí eu sou salvo então e justificado pela fé? Paulo vai dizer, não pelas obras da lei, somente pela fé. A fé primeiro. E aí você pega Tiago, capítulo 2, e você vê lá, assim também, versículo 17, também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Vês, versículo 22, como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E aí as pessoas pegam o texto de Tiago e Paulo e querem fazer colidir. Então nessa noite eu quero ler Tiago, né, com você. Mas antes de mais nada eu queria dizer que quando Paulo fala que nós somos salvos por meio da fé e não por obras da lei, Paulo está falando de uma coisa. E o que quando Tiago fala de obras, Tiago está falando de outra coisa. Isto é, Paulo fala de coisas que a lei, ou pela lei, ou pela prática da lei, ou pela prática dos mandamentos que a lei traz. Então, na prática dessas obras da lei, eu poderia ser salvo. Bom, mas a gente já viu que em Tiago também não concorda com isso. Tiago vai dizer que quem é regido pela lei, pelas obras da lei,
deve ser regido pelo mandamento. E se eu faço acepção de pessoas, né? Então, veja, no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 13, Tiago e Paulo concordam muito plenamente. Quando Paulo em Romanos diz que nós não somos salvos por obras da lei, não é pela prática da lei, por aquilo que a lei manda eu fazer. Porque não há um justo nenhum sequer, ninguém que guarde o bem, ninguém que faça o bem, não. Nós queremos guardar, a lei é boa, o mandamento é bom, mas eu sou pecador. Eu não consigo praticar a lei de tal maneira que Tiago chega a dizer que se eu faço acepção de pessoas, porque quem guarda a lei, quem confia na lei para ser salvo, olha só como eles estão em acordo. Quem confia na lei para ser salvo tem que ser regido pela lei, pelo que está nas escrituras, isto é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se todavia, versículo 8 e 9 do capítulo 2, se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecados, sendo arguídos pela lei. Se você não mata, ele vai dizer mais embaixo. Se você não mata, mas adultera, ou se você adultera e não mata, ou vice-versa, mas eu não faço nenhuma dessas duas coisas, pastor. Eu não mato nem adultero. Se mas você faz acepção de pessoas, se você faz acepção de pessoas, você tropeçou na lei. Porque quem obedece à lei e tropeça em um só mandamento, um só, é culpado de todos. É culpado de todos. Ora, se eu sou culpado de todos, é como se eu matasse, roubasse, adulterasse, pelo simples fato, se é que eu posso usar essa expressão simples, de que eu fiz acepção de pessoas. E não há ninguém que não faça acepção de pessoas. Não há. Porque eu não amo o meu próximo como a mim mesmo. Eu não consigo, deveria ser. A lei diz isso. E se eu obedeço à lei, e eu quero ser regido, administrado, salvo pela lei, eu tô perdido. Nisto, Tiago combina com Paulo em Romanos. Porque Paulo, aos Romanos, capítulo 3, versículo 28, ele diz: nós concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Porque a lei não vai poder me salvar. A lei não pode me justificar. Porque a lei avulta, demonstra o meu pecado. Então, quando Paulo fala sobre salvação não é por obras da lei, Paulo está falando dessa prática. Quando Tiago fala de vida e vida que tem que ser acompanhado com práticas de atos cristãos, e isso também são obras, ou quando Paulo fala e quando Tiago fala, nesse ponto eles não são opostos. Em Efésios, Paulo vai dizer que nós somos salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, e não vem de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras tuas, criados em Cristo Jesus para boas obras. Em outras palavras, eu justificado pela fé, eu pratico boas obras. Porque as boas obras, e aí ele não está falando de obras da lei, ele está falando de coisas boas, de cuidar um do outro, de zelar pelos outros, de fazer o que é bom, de fazer o que é justo, de amar ao próximo, de zelar, de não fazer a acepção de pessoas, amar as pessoas não como eu amo a mim mesmo, mas como Cristo ama. Opa, é outro nível, é outro grau, é outro mandamento. A lei é amar ao próximo como a mim mesmo. Em Jesus, a graça vem e diz, amar o próximo como Cristo nos amou. É um outro nível. É um outro nível. Compreende? Consegue? Conhece? Claro. Então, os dois, de certa forma, se você olhar com atenção, estão falando a mesma coisa. Ele está falando de quê? Ora as bolas, se eu sou cristão, eu não posso seguir a Cristo se eu seguir os passos do mestre.
Ora, e aí Tiago vai destroçar. Porque naquela época, e para quem ele escrevia, ele está escrevendo para irmãos. Olha aí o versículo 14 do capítulo 2 da carta de Tiago. Capítulo 2, verso 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Isto é, eu digo que eu amo a Jesus, eu digo que eu creio em Jesus, eu digo que confio em Deus, mas eu faço tudo que Deus não mandou fazer. Eu digo que sou salvo, lavado, justificado pela fé, mas eu não largo a prática deliberada de pecados. Como é que é isso? Como é que eu posso dizer que sou crente em Jesus se eu não nasço de novo? Como é que eu posso dizer que eu amo Jesus se eu continuo a prática do velho homem? Paulo vai dizer: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Quem roubava, não roube mais. Quem mentia, não minta mais. Uma mudança, uma metanoia. Então, como é que eu posso dizer que eu tenho fé em Jesus se a prática da minha fé é contrária ao caminhar de Jesus? Paulo não é contra isso. Nem você pode ser. Você não pode achar que a salvação é por obras, no sentido de obras da lei. Não, nem Tiago está falando isso. Olha o que Tiago fala. Se o irmão ou irmã estiver carecido de roupa, necessitados de alimento cotidiano, cuidado. E qualquer dentre vós, crente, lhe disser: ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo. Qual é o proveito disso? É esta crítica forte que Tiago está fazendo. Isto é, que a tua fé e a minha fé, ela seja transformadas em atitudes de amor, em atitudes de bondade. Como eu posso dizer que sou de Jesus se eu quero a morte dos outros? Como eu posso dizer que sou de Jesus se eu quero que os outros se explodam? Como é que eu posso querer dizer que sou de Jesus se eu amaldiçoo os outros, se eu sou maldizente? Como é que eu posso dizer um negócio desse? E o pior é que parece que Tiago, o contexto de Tiago lá atrás, parece que esse é um conceito muito vívido hoje. Porque o que tem de pessoas que parece que estão vivendo um outro evangelho, um outro, que acham que pode viver de qualquer maneira. Usam da teologia para se esconder na sua imoralidade. Usam de teologia para dizer: não, eu sou salvo, uma vez salvo, salvo para sempre. E aí, porque eu sou salvo pela frente, eu posso viver na esbórnia. Crente, quem é crente tem que cuidar um do outro. Quem é crente tem que amar o outro. Como é que pode você dizer ser crente e o outro, você não se importar com as calamidades dos outros? Não. Ele já disse, Tiago já disse, que a religião genuína é visitar as viúvas e os órfãos e se guardar incorruptível, isto é, vida pureza, vida de graça, vida com Deus. Eu estou me referindo ao capítulo 1, versículo 27 de Tiago. Religião pura e sem mancha, mácula, para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. E não é só visitar órfãos e viúvas. São duas coisas. É a ação social, amor para fora e pureza para dentro. Tá certo? Tá lá, tá aí, versículo 27, capítulo 1. Visitar órfãos e viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo, limpo, puro.
Se você, com a sua roupa limpa, cair num poço de lama, a lama vai continuar lama, não vai ficar mais limpa porque você lavou a sua roupa com qualquer alvejante. A roupa vai ficar suja. Então eu não quero me contaminar. E aí você pode pensar em contaminação no corpo, na alma, de todas as formas possíveis. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque tudo que há no mundo, e aí João diz, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Não, nada de você com isso. Isso não faz parte, não pode fazer parte. Ora, se eu sou de Jesus, sou de Jesus. E se eu sou de Jesus, não compete a mim dizer, eu tenho a fé e eu não preciso fazer nada. Não, você tem que demonstrar sua fé. Você tem que demonstrar que você ama Jesus. Em outras palavras, eu creio, eu sou salvo pela fé, mas as minhas boas obras, aquilo que eu pratico de honesto, aquilo que eu pratico de vida, aquilo que eu pratico de sinceridade, porque eu quero ser parecido com Jesus, porque eu quero andar como o Pai, ser de santo como o Senhor Deus é santo. Enfim, nós queremos ser parecidos cada vez mais com Jesus. Ele é o perfeito. Ele é o perfeito. E eu não posso me contentar com menos do que isso. Tiago não se contenta. Pelo contrário, ele está brigando porque era corrente o pessoal achar que podia ser salvo por um ato de fé, mas uma vida completamente desarticulada da realidade. Em outras palavras, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Não. Na vida cristã, aquilo que eu faço tem a ver com aquilo que eu falo. Aquilo que eu creio tem a ver com aquilo que eu estou vivendo. Qual dentre vós que lhe disser, vá em paz, que proveito tem disso? Olha o versículo 17. Assim também a fé, se não tiver obras, boas obras, se não demonstrar isso, por si só está morta. Porque na verdade é uma fé hipócrita. Na verdade, Tiago está falando de quê? Ora as bolas, de vida. Verdadeira espiritualidade. Verdadeiro amor. Misericórdia, aquilo que Jesus falava tanto. De misericórdia, ter misericórdia, misericórdia, misericórdia quero. É vida pautada na vida. Mas alguém dirá, tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras. Então, fé sem obras não é nada. Eu mostro as minhas obras e eu mostro a minha fé. Qual é o problema disso? Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. E aí Tiago agora dá uma cutucada violenta. Porque às vezes a gente tem costume de ir nas nossas igrejas evangélicas, nós falamos muito isso. Crer, você tem que crer, você entregou sua vida para Jesus, entregar sua vida para Jesus é uma coisa. Crer, tem gente que crê, mas nunca entregou a sua vida para Jesus. Aliás, Paulo fala isso em Romanos. Paulo fala de uma maneira muito interessante aqui, se me falha a memória, capítulo 10, versículo 9, em Romanos. Vai lá, pega aí, abre a tua Bíblia aí em Romanos. Deixa eu ver se eu acertei aqui a coisa. Olha lá, Romanos 10, versículo 9. Paulo diz assim: se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Tá bem. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Boca fala o que o coração está cheio. Versículo seguinte. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Ricos para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quem é que é salvo, diz Paulo? Aquele que pega o nome de Jesus e traz ele para dentro. Invocar é
Senhor, vem. Senhor, toma. Senhor, o meu é teu. O que eu sou é do Senhor. Reina sobre a minha vida. Perdoa os meus pecados. Seja o Senhor da minha vida. Senhor é dono. Ele é o dono. Então, quando a pessoa, por fé, invoca o nome do Senhor, Paulo está dizendo que em Joel diz que todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí preste bem atenção, que ele faz uma escadinha. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Versículo 14. E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Oh, coisas boas, já tem a ver com obras, tem a ver com trabalho, tem a ver com serviço, tem a ver com obediência. Então, aqui, se eu inverter a leitura, para que uma pessoa seja salvo, pastor, o que é necessário? Bom, é necessário que pessoas sejam enviadas. Pessoas sejam enviadas. De certa forma, todos nós já fomos enviados por Jesus. Jesus diz em Evangelho de João, capítulo 20, ele diz lá, assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. Ide. Mateus, ide por todo mundo, prega o Evangelho a toda criatura. Prega o Evangelho, prega, evangeliza. Fala as boas novas, o Evangelho é boas novas. Pregue o Evangelho, prega as boas novas. Vá falando. E aí Paulo faz essa sequência. Olha lá, e como pregarão se não forem enviados? Então tem gente que é enviado e tem gente que vai e prega. E todo mundo é enviado, todo mundo tem que dar testemunho. Todo mundo. Jesus disse lá em Atos, fique em Jerusalém até que do alto sejam revestidos com poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Quer dizer, o Espírito Santo vem sobre nós entregamos nossa vida a Jesus, o Espírito vem sobre nós, e aí o Espírito Santo vai fazer de mim, de você, testemunha, mártir. Gente que está disposta a dar a sua vida pela proclamação do Evangelho. E quando eu prego o Evangelho, as pessoas creem no Evangelho, creem em Jesus, entregam a sua vida para Jesus. Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Agora, para a pessoa crer, ele tem que ouvir. E se alguém ouviu, é porque alguém pregou. Nem todo mundo que é enviado vai pregar. Nem para todas as pessoas que eu já preguei, ou que você pregou, que os pregadores já pregaram, de fato ouviram. Quando fala de ouvir, isto é, eles ouviram, o ato de ouvir eles ouviram, mas não deram ouvidos. Tem gente que ouve, mas entra aqui e sai aqui. Estou aqui, Jesus vai dizer, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque tem gente que tem ouvidos para ouvir e não ouve. Não atende. Não obedece. A palavra de Deus está aí. Tem gente que sabe e não atende. Enviado, pregam. Dos que pregam, alguns dão atenção, ouvem. Dão atenção. Dos que ouvem, alguns creem. Alguns creem. Dos que creem, alguns invocam. Mas todos que invocam o nome do Senhor, invocar é, reina, Senhor, sobre mim. Toma, Senhor, a minha vida nas tuas mãos. Perdoa, Senhor, os meus pecados. Eu agora quero andar contigo. Eu agora quero ser parecido contigo. Eu agora quero obedecer tua voz, a teu mandamento. Não sou eu mais que me mando, é o Senhor que manda em mim. Não sou eu que vive, é o Senhor que vive. Paulo diz isso, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Isso é invocar Jesus. Tem gente que sabe e crê que Jesus está ali do lado de fora, batendo na porta.
que num momento de aperto, de angústia, tem gente que até clama, faz votos, faz um monte de coisa. Ó Jesus, me socorre, ó Jesus, me ajuda. Mas tais pessoas nunca abriram a porta da sua vida e do seu coração. Nunca falaram, entra, Senhor, e reina sobre a minha vida. Paulo aos Romanos, ele diz, todo o que invocar o nome do Senhor será salvo. Como é que eu posso ter certeza da salvação? Crer que Deus ressuscitou dentre os mortos. Confessar com a tua boca, crer do teu coração. Eu não consigo ver teu coração. Eu não consigo, Deus consegue, mas eu não consigo. Eu consigo ouvir você confessando. E eu consigo ver os frutos da sua fé. Eu consigo ver os frutos. Pelos frutos, a gente conhece que a árvore é. Que a árvore é. Eu só conheço a árvore pelo fruto. Veja, Paulo usa a linguagem, Tiago usa outra linguagem, mas eles, me parece a mesma coisa. Como é que eu posso dizer que eu creio em Jesus se eu não estou dando fruto, se eu não estou produzindo nada? Se eu não confesso com a minha boca, se eu não confesso e ele reina sobre a minha vida, e eu não invoco, isto é, e invocar não é apenas um ato mágico, é um ato de entrega. É um ato de dizer, reina sobre mim. Que os meus passos agora sejam os teus passos. Que a minha boca seja a tua boca. Invoca-me e te responderei, diz a palavra. E anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Invocar é trazer dentro para reinar. Ora, como é que eu posso dizer que tenho fé? Uma fé que não dá fruto nenhum, que não cuida de ninguém, que não ama nenhum, que está desamparado, que está perdido, que está com fome, que está desalojado. Como é que eu posso dizer que amo se eu não prego o evangelho e aí, por não pregar o evangelho, pessoas não ouvem, por não ouvir não creem, por não crer não invocam e estão condenadas ao inferno? E eu digo que eu creio em Jesus, que ele me salvou, que eu vou para o céu. Que fé é esta? Eu diria, Tiago está coberto de razão. Que fé é esta? Até o diabo crê. Até o diabo crê. Ele sabe. Sabe quem é Jesus. Sabe. Conhece. Conhece a Deus. Se revolta contra Deus. É vaidoso. Quer ser igual a Deus. O diabo crê. Não lhe falta isso. Sabe. Porque vieste me atrapalhar, ó Jesus. Por quê? Ele sabe. E está completamente condenado. Então a gente tem que tomar cuidado com a frugalidade daquilo que nós falamos. Eu creio. Levantou a mão, tá bom, crê. Diz que crê. Aliás, Jesus, eu penso tanto nessa parábola, né? Porque Jesus fala da parábola do semeador, tão conhecida de todos nós, parábola do semeador, e Jesus conta lá que a pedra, que a semente caiu lá na beira do caminho, são as aves do céu vêm e comem. Ele está falando que as aves do céu aí são os demônios, que vêm e roubam a palavra semeada. A que cai em terra rochosa é aquelas pessoas que ouviram, elas entenderam, elas gostaram, e elas creram, e elas pegaram a palavra e guardaram a palavra. E nasceu. Só que era terreno rochoso. Isto é, vieram lutas, tribulações, e aquilo que parecia tão bonito foi murchando e secando, morreu, porque não tinha profundidade. Veja, é gente que parece que vê, ouve, crê, mas não produz fruto. Não produz fruto. Não produz boas obras. Não produz vida. Não produz palavra de fé. Não produz caminhar de fé. Não produz santidade. Não produz nada.
Na primeira tribulação, na primeira zombaria, no primeiro ataque, já murcha. Não, não quero saber desse negócio de crente, não, de igreja, não. Aliás, tem tanta coisa ruim, tem tanto crente, tanta igreja mal feita, tem tanta gente que isso. Aí a desculpa é para tudo. E se afasta de Jesus. Tiago, desce a lenha. Crê tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Inoperante. E aí ele vai dar exemplo de Abraão, vai dar exemplo de como Deus fez com ele, a ponto de ele ser chamado de amigo de Deus. E aí Tiago vai falar daquele momento em que Deus fala assim para ele assim, pega teu filho, teu único filho, Isaque, a quem tu amas, e oferece-o a mim. E ele pega lá a lenha, pega o cutelo, a arma, pega o fogo e vai caminhando para o monte lá, porque ele ofereceria o filho dele para Deus. E quando ele está para sacrificar Isaac, vem a voz do céu, vem o anjo e diz, opa, para aí. Aí aparece lá uma ovelha, um cordeiro. Cordeiro trocando de lugar com Isaac. Abraão pega a ovelha, o cordeiro, sacrifica. E Deus vai dizer para Abraão que agora eu sei que você me ama. Porque não me negaste teu único filho. Uau! A promessa na vida de Abraão creu. E aí, Tiago fala isso. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho, Isaque. Quer dizer, o ato, a obra que ele está fazendo de sacrifício, ali Abraão é justificado. No altar. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Em outras palavras, o que Tiago está gritando é que você não pode viver achando que você é salvo pela fé, e aí você acha que você pode viver desassociando a fé de uma prática de vida. Você não pode cair na esparrela de achar que eu creio em Jesus e eu não preciso demonstrar a minha fé. A fé, ela vai sendo, como que eu posso dizer, exemplificada, demonstrada. É disso que o Tiago está falando. E se cumpriu a Escritura, qual diz? Ora, Abraão creu em Deus. E isso lhe foi imputado para a justiça. E foi chamado amigo de Deus. Então, Tiago não está dizendo que não é a fé que salva. É a fé. Abraão foi imputado pela sua fé. Mas a fé de Abraão era uma fé obediente. Era uma fé amorosa para com o pai. A fé de Abraão automaticamente ligada. Produzia fruto. Produzia fruto de amor, de paz. Mas o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão. Fruto. Pela árvore, conhece o fruto. Amigo de Deus, porque fazia as obras de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não pela fé somente. Por que ele fala isso? Ora, bolas. Porque se eu digo que tenho fé, mas eu não dou um passo de fé. Se eu digo que creio,
mas eu não confio naquele que me salva. Como é que fica? Como é que fica? E aí Tiago vai contar mais duas experiências. Vai falar de Abraão e vai falar de Raabe. Lembra da história da Raabe? Raabe era uma meretriz, uma prostituta lá de Jericó. E quando ela ficou sabendo que o povo de Israel estava às portas, e aí vieram os espias, ela já entendeu. E ela creu, e ela fez algo, ela escondeu os espias. Tiago vai falar isso, olha, verificais. De igual modo, como Abraão, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Em outras palavras, eu diria, se eu sou de Jesus, os meus atos precisam demonstrar Jesus. Se eu sou de Jesus, eu creio em Jesus, eu não posso querer viver debaixo do pecado. Nem com aquela desculpa teológica que diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, eu creio em Jesus, eu vou ser abundante no pecado, porque quanto mais eu pecar, mais a graça vai ser superabundante. Oh, gente, que coisa doída. Que vergonha. Alguém achar que no pecado tem ainda alguma coisa boa. E pior, por causa dos meus pecados, dos nossos pecados, Deus enviou Jesus para a cruz. Foi os nossos pecados que cravaram Jesus na cruz. Como posso eu ainda achar que eu tenho algum privilégio, algum direito de continuar pecando? Como se isso tivesse alguma coisa boa. E, gente, e você não peca apenas por atos contrários à vontade de Deus, você sabe disso. Você peca também por omissão. Você peca por desobediência, no sentido de você sabe fazer o bem e não faz. Quem sabe fazer o bem e não faz, peca. Como eu posso dizer que nele está o amor? Ou nele está uma fé viva? Uma fé viva. Uma fé viva é uma fé que produz a vontade de Deus. Pastor, o ladrão na cruz não fez nada. Verdade, né? Ele não teve que descer da cruz, parece, não é? Creu. Tem gente que crê na beira da morte. Tem gente que crê ali, ó. Ele diz: Senhor Jesus, perdoa-me. Salvo. Salvo. Pela fé. Pela confissão da boca. Pela confissão do coração. Isso em si já é uma obra de fé. Pequena que seja. Quando o ladrão está lá com o outro ao lado de Jesus, ele vai repreender o outro. Lembra-te de mim, Senhor. O cara lá zomba, tira daí daqui. Não, você não teme a Deus, não. Nós estamos aqui porque merecemos, ó, arrependimento confessado. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele tem reino. E Jesus sacraliza e diz: hoje estarás comigo.
hoje, lá no paraíso. Fé. Valeu? Valeu. Testemunhou? Testemunhou. Valeu? Valeu. Abriu a tua boca e confessou a Jesus como Senhor? Está valendo. E agora? Vamos crescer. Jamais vamos ficar nos preocupando com o disse-me aqui. Vamos ficar atentos. Porque a fé em Jesus Cristo, ela produz em mim vida com Cristo. Vida com Cristo. Eu tenho para mim que essa é a preocupação de Tiago. A preocupação, não vamos desassociar. Eu não posso dizer que tenho fé e viver uma vida completamente longe do amor, dos princípios da misericórdia de Deus. Se eu tenho fé, eu quero viver debaixo dessa fé. Oremos. Senhor, olha para nós. Olha para nós. Não permita que o inimigo, de alguma maneira, nos engane a viver uma fé hipócrita. Uma fé que não leva em consideração a obediência ao teu querer, à tua vontade. Ó Deus, nós fomos salvos, graças a Deus. O Senhor nos libertou da escravidão. Estamos livres para fazer a tua vontade. Ajuda-nos a cumprir tua vontade aqui na terra. Oh, que seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Então, Senhor, venha o teu reino e, oh Deus, opera em cada um de nós, que nós sejamos totalmente, como diz tua palavra, embaixador do reino. Sejamos nós luz do mundo, sejamos nós o bom perfume de Cristo, possamos produzir frutos dignos de arrependimento. Pela fé nos arrependemos, pela fé colocamos a nossa vida no altar do Senhor, pela fé acreditamos que Ele perdoa os nossos pecados e pela fé a gente produz frutos dignos de arrependimento. Assim nós clamamos, pedimos, que o Senhor venha encher toda a terra do teu amor. Que o teu povo que te ama manifeste em todo tempo, em todo lugar, a tua palavra, o teu evangelho, o teu reino, o amor, o perdão, a misericórdia de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Assim nós clamamos com perdão dos nossos pecados. Clamamos a Deus para que o Senhor derrame sobre nós esse espírito de misericórdia, esse espírito de consolação, esse espírito de bondade, para suprir as necessidades dos santos, as necessidades das pessoas, a cuidar uns dos outros. Oh sim, Pai, nós clamamos que nós tenhamos verdadeiramente um povo voltado para ser semelhante ao Senhor. Guarda-nos de todo mal, sustenta-nos para o louvor da tua glória, é o que nós te suplicamos. A bênção sobre o nosso lar, sobre nossas casas, sobre nossas vidas, sobre quem nos ouve, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, e que bom que você está conosco até esse momento. E se você ajudar, você pode espalhar a palavra aí nas suas redes, você pode compartilhar ou você pode nos ajudar a divulgar a nossa página também lá no YouTube. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva e participe, divulgue, para que essa mensagem também possa chegar até lá. Agora, se você achar que não é coisa de Deus, deixa para lá, né? Deixa para lá. Mas se você entende de ser de Deus e acha que Deus abençoa, nos ajude no espalhar. Um beijo no coração, ore por nós, até a próxima quarta-feira, se Deus assim nos permitir. Tá certo? Um beijão, coloque aí seus pedidos de oração, seus motivos, que a graça do Senhor seja sobre a sua vida. Paz.